meus companheiros, como estamos com o Antero Greco, o rei do trocadilho aqui? Eu vou começar aqui. Deu pena do Penha nessa bola. Não me diga isso. E aí, Antero? Nós estamos nessa, né? Muita Copa do Brasil no programa de hoje, hein? Madrugada, um jogo, equilíbrio no placar, aberto, como nós falamos que seria até talvez uma disputa mais difícil de cravar, e outro jogo, rapaz, eu já fico assim, sempre adianto, né? Já escrevi até no blog antes de entrar aqui no ar, falei, fosse o São Paulo, eu focava tudo agora na Sul-Americana. Semana que vem já tem Sul-Americana, mas a gente começa exatamente com o jogo do Morumbi. O São Paulo atacou, o Flamengo foi lá e venceu por 3-1. O São Paulo e o Flamengo fez gols. O Flamengo fez 3. Vamos lá, vamos ver como foi a vitória mais do lado rubro-negro com a repórter Lili Nascimento. Olá, Edu, fã de esporte. O Flamengo conseguiu a vitória fora de casa e encaminhou a classificação para a final da Copa do Brasil. Leva vantagem no jogo de volta no Maracanã. O jogo começou quente aqui no Morumbi, com o São Paulo pressionando, mas errando nas finalizações. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Flamengo aproveitou e, de cabeça, João Gomes abriu o placar. O São Paulo seguiu pressionando, mas no segundo tempo, aproveitando um contra-ataque, o Flamengo ampliou com Gabigol. A torcida continuou apoiando os donos da casa. Mais de 51 mil torcedores vieram assistir a partida. Foi aí que Rodrigo Nestor conseguiu diminuir a diferença e também marcou. Mas a noite era rubro-negra e Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo, conseguiu finalizar de fora da área e ampliar o placar 3-1 para o Flamengo. Vamos ouvir os personagens da partida. O que é importante é que essa vantagem ela passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Até 70 dias atrás esse elenco era totalmente questionável, ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo, e ainda não é, porque nós não ganhamos nada, nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguirmos alguma coisa positiva, aí sim poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável, se realmente isso é uma realidade e uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que foi alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano. É isso aí, fã de esporte. O Flamengo encaminhou a classificação. O jogo da volta está marcado para o dia 14 de setembro. Até lá, o Flamengo tem outras competições, entre elas o Campeonato Brasileiro. Sábado tem clássico contra o Botafogo, fora de casa. É isso aí, Lili. O São Paulo recebe o Fortaleza no final de semana. Nesse jogo, ter volume ou ser eficiente é o que pergunta a nossa tela. Olha só, Antero e fã de esporte. Em vermelho, São Paulo. Em preto, Flamengo. Chutes a gol, 26-7. Escanteios, 17-2. Gols, que é o que realmente importa, 3-1 para o Flamengo. Um Flamengo, então, absolutamente letal. O próprio Dorival falou que a marcação não estava bem encaixada, mas que a última linha estava muito bem. Você sentiu o São Paulo realmente levando perigo nesses ataques todos, Antero? Olha, o São Paulo ele teve um comportamento, eu vejo assim, digno, correto, se esforçou, se desdobrou, pressionou, mas o Flamengo mostrou o que é ser um time que sabe do que pode fazer, como fazer. Gente, o Palmeiras faz isso, o Flamengo faz isso. O Galo, ano passado, fez muito isso. Era aquele time que estava ajustado e sabia como fugir da pressão. Ser preciso na hora certa. Esse ano nem tanto, o Galo, né? Mas Palmeiras continua fazendo isso e o Flamengo fez dessa vez contra o São Paulo. E não é nada desabonador. É a questão do time que tem confiança, que sabe até ser econômico quando necessário.
nas suas ações, mas sabe como executá-las. Você vê como... Olha o lance do Arrascaeta nesse segundo gol contestado e tal. Ele roubou a bola lá pelo lado esquerdo, deu toque, apareceu do lado direito. Então, os jogadores sabem o que fazer. Daqui a pouco o Leonardo Gaciba fala sobre esse lance, sobre a suposta mão do Arrascaeta. Sabem como se deslocar em campo. E por isso, de uma forma até menos desgastante, chegam aos resultados que desejam. Hoje se fala assim, o Flamengo deu um show hoje. Não. Mas ele jogou o necessário, o suficiente, dentro até do que ele pode, e pode muito, para ganhar. E ganhou bem por 3-1 do São Paulo. E o São Paulo, ao contrário, se esforçou, se superou, porque o São Paulo hoje, e nós falávamos isso já há algum tempo, sem demérito para o São Paulo, tecnicamente é inferior ao Flamengo. Então o São Paulo sabia que ele tinha que se desdobrar. E aí, com 11 minutos, não é? Ficou em desvantagem, teve que ir mais para cima. Então era o jogo adequado para o Flamengo. O São Paulo mandou bola na trave, o Santos de novo mostrou que foi uma excelente contratação para o Flamengo. Aí no segundo tempo, é filme muito manjado. Aquele time que vai para cima, pressiona, dá brecha, o outro é bem encaixado, como o Flamengo fez 2-0. Aí fala, bom, foi para o espaço. São Paulo conseguiu diminuir. Deu aquela esperança para a torcida, vai para cima, de novo numa jogada, faz 3-1. Então, Everton Cebolinha, o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. É o seguinte, era uma tarefa complicada. O São Paulo, qual era o objetivo? Sair vivo do jogo de hoje. O que seria sair vivo? Ganhar qualquer placar ou empatar. Aí seguraria uma eventual vantagem no Rio, tentaria, né? Ou disputaria nos pênaltis. Agora, 3-1, gente, futebol proporciona surpresas, reviravoltas, jornadas épicas, históricas, e o São Paulo, se conseguir sair desse enrosco, pode inscrever um segundo jogo dele com o Flamengo com uma partida a ser sempre recordada, ok? Beleza, não é? Então vamos aguardar. Daqui 3 semanas, sei lá como é que estarão os dois times, se estarão completos, se algum estiver em baixa, com contusões, etc. e tal. Porém, é o que eu falei, olha, fosse São Paulo, ia caprichar agora nos jogos contra o Atlético Goianiense, vai encarar, aí encararia Melgar ou o Del Valle numa final da Sul-Americana, um jogo só, jogo único, dá para fechar o ano com uma taça. Porque a Copa do Brasil complicou e muito, e o brasileiro já está fora da briga pelo título há algum tempo. Rapidinho, você falou ontem fichamento, era 85% para o lado do Flamengo? Não era? 15 ou 80, uma 20. Coisa assim, não, acho que era 85, agora. 15. Agora? 95 ou 90? Agora, 98-2. 98-2. Mas esses dois podem, de repente, virarem 100% futebol. São Paulo. Sim. Eu me lembrou na Copa de 2006, eu descendo a rampa, México e Argentina, aí, com a torcida do México. Aí eles falaram assim, aquela famosa frase, né? Jugamos como nunca, perdemos como sempre. Aí o São Paulo com o Flamengo pode falar isso, porque é a 5ª derrota seguida, né, no confronto. Ele teve um momento ali atrás que estava indo bem, mas agora realmente não consegue se encontrar com o Flamengo. Olha, para mim... O que é engraçado é isso, desculpa te interromper. Fala. O Flamengo decepcionou, Antero? Assim, no futebol apresentado? Não, aí é que está. Eu gosto de ver o futebol de uma seguinte maneira. Um time que está jogando bem, bonito, como o Flamengo está de novo, naquele momento em que tudo dá certo, como foi em 2019, no segundo semestre, sobretudo, mas não significa que sempre ele vai jogar de uma forma intensa. O Flamengo hoje jogou de uma forma, para mim, inteligente, correta. Ele correu poucos riscos. É esse que é o negócio. A gente viu um montão de chute do São Paulo, mas quantas... Tem uma bola na trave, foi uma para o gol, o Santos fez algumas defesas boas, mas não foi aquele jogo em que o São Paulo massacrou, foi para cima, pegou e tal. Não, ele teve volume, ele arriscou, ele tentou. Só que o outro time é muito seguro. Então, às vezes, a gente olha muito para um time que vence, aí usa o termo reativo. Então, hoje o Flamengo foi reativo. E daí? Ele pode fazer isso, ele tem direito de fazer isso. Mas depende do momento, depende da circunstância, da situação, da etapa da competição. E o que ele fez, ele atraiu até o São Paulo, fez 1-0. Na verdade, a gente tem que lembrar que o Flamengo, no começo, o jogo estava ali, muito bom, um jogo bem equilibrado, um ritmo forte, mas ele foi à frente. Bom, fez 1-0, agora falou, vai, agora é você, São Paulo, jogue. Aí o São Paulo tentou, não conseguiu, o Flamengo fez o segundo. Quando o São Paulo se entusiasmou com um gol, e aí foi para cima, o que fez? Deu espaço para o Flamengo, 3-1.
Então, não, absolutamente, não decepcionou, não. Decepcionou e tem todo direito, de vez em quando, de ter uma partida em que o time aparece menos. Mas quando precisou, o que aconteceu? Decidiu. Eu te faço essa pergunta até lendo o que amigos rubro-negros escrevem, falando que esperavam mais do Flamengo, mas no íntimo estão felizes e satisfeitos com a boa vantagem. Conversa fiada. O jogo da volta, então, daqui 3 semanas, também uma quarta-feira no Maracanã. Vamos para o lado do São Paulo. O Eduardo Afonso traz aí a palavra e a visão do São Paulino, que sai do Morumbi cabeça quente depois desse 3-1. Vai lá, Xará! Fala, Xará, Edu Elias, tá tudo bem com você? Abraço, grande abraço pro Antero Greco e pro Fã de Esportes que acompanha nesta madrugada a edição do Sport Center. Eu volto aqui do Morumbi para falar da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 3-1, que deixou a situação do São Paulo bastante complicada para o jogo do dia 14 lá no Maracanã. São Paulo vai precisar devolver esta diferença de 2 gols que o Flamengo fez aqui no Morumbi, diante de quase 52 mil torcedores. E olha que o São Paulo não fez uma partida ruim não, muito pelo contrário. Tomou um gol muito cedo, a exemplo do que aconteceu aqui no jogo do Campeonato Brasileiro. Foi atrás do empate, quando vivia um bom momento no segundo tempo, tomou o segundo gol, chegou a diminuir com o Nestor, apertou, mas tomou o terceiro gol já nos acréscimos, que deixou o resultado gigante em relação àquilo que foi apresentado dentro de campo. E a gente agora vai conferir o que disseram personagens do São Paulo nesta partida. O técnico Rogério Ceni e os jogadores que passaram aqui na zona mista. Vamos acompanhá-los. O resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo jogou muito bem. Foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time, eu sei mesmo que é um ótimo time, mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente, e o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso, né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque é como todos vocês reconhecem, um ótimo time, mas hoje nós criamos muito, criamos bem mais que o Flamengo, ou seja, o torcedor pode se orgulhar do que o time fez e entregou dentro de campo. Para o resultado, logicamente, eu acho que é injusto, mas além de justo, eu acho que ele não é realista, ele não retrata o que foi o jogo, é minha opinião só. Eu acho que futebol é assim, né? A gente jogou bem, a gente teve posse de bola, a gente propôs o jogo, a gente tacou o Flamengo. Só que, infelizmente, eu acho que a gente errou ali no momentos que não pode errar. Com o nível eu acho que do time do Flamengo, a gente não pode ter erros grotescos. Mas eu acho que a gente, no jogo em si todo, assim, a gente comandou o jogo, a gente teve posse de bola, a gente chegou, a gente teve a oportunidade de fazer o gol. Acho que isso que a gente leva pro próximo jogo. Acho que nos 2 primeiros gols é gol evitável, e na minha visão, assim, acho que... Mas é continuar. É como eu disse, agora esfriar a cabeça, pensar no brasileiro, sul-americana, e depois a gente pensa no jogo de volta. É isso, Xará. São Paulo agora tem que mudar a chave. Não tem muito tempo para lamentar essa derrota e essa situação que ficou bem delicada na Copa do Brasil. Aqui mesmo no Morumbi, no próximo domingo, vai pegar o Fortaleza. E a situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores. A tendência é que o técnico Rogério Ceni, pensando no jogo da próxima semana, em Goiânia contra o Atlético pela Sul-Americana, fase semifinal, coloque em campo mais uma vez um time alternativo. O Rogério vai ter aí 2 dias para levantar o astral da galera, depois dessa derrota doída, e tentar montar um time forte que possa superar o Fortaleza e melhorar a sua qualificação no Campeonato Brasileiro. Valeu, Eduardo Afonso. O Rogério Ceni, como treinador, nunca venceu o Flamengo. Olha só, que coisa. Foram 9 jogos. Isso treinando o Fortaleza também, né? E o São Paulo, então, são 9 jogos. No Cruzeiro ele jogou com o Flamengo, não lembro. Também não. Ó, os times dele marcaram apenas 5 gols e levaram 22 gols. Quer dizer, nada favorável, como diz o título da tela aí, né? Não. Essa é aquela tela que eu não contesto. Não dá pra contestar. Não. Ele precisa aprender a jogar contra o Flamengo. Mas a gente vai comentar mais, mas antes vamos dar uma olhada que tá escrito aí a superioridade. Gols do Flamengo contra o São Paulo nas últimas 5 partidas, 17-3, pode chamar de super goleada. O Antero, o São Paulino pode ver de 2 formas, como o Rogério pede, né, para ver mais o desempenho e lamentar o que aconteceu nessas últimas 5 partidas contra o Flamengo. Sim, eu concordo com ele nesse aspecto, no jogo de hoje. Porém é o seguinte, o São Paulo,
ele se encontra numa situação em que ele precisa de desempenho e resultado. Eu elogiei o São Paulo, falei, olha, interessante, se observarmos, o São Paulo chegou à final do estadual, não é grande coisa, mas chegou à final do estadual. Né? Tinha outros rivais importantes que não chegaram, como Corinthians e Santos, por exemplo. Aí ele está numa semifinal de Sul-Americana. Não caiu na fase de grupos, não caiu nas oitavas ou nas quartas. É um bom sinal. Chegou, está na semifinal da Copa do Brasil, ok? Que com um pé e meio já fora da decisão. Mas chegou também. Então, são indícios de que há um trabalho que pode florescer no São Paulo, que pode dar bons frutos. Quem sabe, na própria Sul-Americana ainda, eu insisto nisso. Né? O São Paulo tem essa possibilidade. Claro que tem um Atlético Goianiense pela frente ainda, depois sabe-se lá com quem ele vai jogar uma eventual final se classificar. Porém, é o seguinte, o São Paulo precisa de títulos, não só desempenho. O São Paulo precisa de taças. Eu vou continuar batendo nesse aspecto. O São Paulo tem uma história magnífica, linda. Primeiro time brasileiro a ser tricampeão da Libertadores, tem os seus 3 mundiais, enfim, um monte de títulos brasileiros, um monte de paulistas, tudo quanto é qualidade, menos a Copa do Brasil, ok. Mas nas últimas, quantas temporadas, vai? 6, 7, 8? Se nós pegamos de 9 até agora, de 2009 a 2022, são 13, 14 temporadas, 2 títulos, 2. Uma sul-americana e um paulista conquistado no ano passado. Isso para um time médio, para um time pequeno, seria algo notável. Para um time enorme como o São Paulo, não. Então, o São Paulo, ele pode não ser, esse ano não está sendo só um coadjuvante. Ele está exercendo um papel importante, menos no brasileiro. Só que ele tem de ser o solista, o ator principal, o cara que rouba a cena e ganha títulos. E não está conseguindo ainda. E não por falta de apoio, né? Hoje mais de 50 mil torcedores. A torcida está dando uma resposta assim. E no final, mesmo com a derrota, a torcida cantou e reconheceu o esforço do time contra o Flamengo. Você sabe que a torcida do São Paulo tem mudado um pouco o perfil no seu comportamento. Antes era vista como aquela torcida blasé, aquela que só aparecia nos momentos bons, ao contrário da do Corinthians, que não é à toa que se chama fiel, ao contrário da torcida do Palmeiras, para ficarem em seus rivais aqui de São Paulo. Mas já de algum tempo, a torcida do São Paulo tem sido assim muito fiel e que canta e vibra, para usar então duas coisas dos seus adversários. Ela faz a sua parte, ela prestigia, ela comparece. Isso eu acho muito interessante. Interessante, mas por outro lado eu volto de novo naquela coisa preocupante. Porque a torcida do São Paulo, que é grande demais, percebeu e falou, peraí, nós temos um time tão importante, mas que não conquista títulos. Por que isso? Um ponto para o São Paulo, de novo, refletir. Gente, o São Paulo ainda pode ganhar 2 títulos. Ok, da Copa do Brasil fica na conta do respeito pela história. Mas a da Sul-Americana é uma realidade. Vamos atrás disso. É a grande esperança. O Flamengo tem um elenco espetacular, Como é que eu falei ontem? Posso falar aqui no ar? Eu falei, o São Paulo, o Flamengo, 3 taças... Agora, na reta final, eu acho difícil. 2 eu acho... É o único time que está nas 3 grandes competições. 2 eu acho possível, uma bem provável. Uma muito provável, 2 possíveis, 3 eu acho mais complicado. O adjetivo que não sai da minha cabeça é letal. O Flamengo vai lá e faz. Bom, vamos falar de arbitragem, porque muitos torcedores são paulinos reclamam do início da jogada do segundo gol do Flamengo. Foi mão do Arrascaeta? E o gol poderia ser anulado? É hora do nosso Leonardo Gaciba. Vai, Gaciba. Quero ouvir você. Edu, nesse São Paulo e Flamengo, o lance mais polêmico foi o lance do segundo gol do Flamengo, especificamente a origem dele. Uma disputa de bola, e aí eu acho que é a chave, uma disputa de bola, onde o Arrascaeta, com o braço em posição natural, faz a disputa com o jogador, ele não está bloqueando, a gente não interpreta se há ou não uma ampliação do espaço corporal, e sim se o braço está numa posição natural para o jogo. A bola ainda bate na sua coxa e depois sobe e bate no braço em posição natural para o jogo. Para mim, não há a infração na origem da jogada. E além disso, a gente vai ver ainda, e existe um outro debate que não é claro ainda, o que é um APP, né? Esse ataque, phase, possession. A FIFA fala que para o VAR intervir numa infração clara, tem que se ter poucos passes,
verticalidade e pouco tempo até o gol. A gente vê que não é o que acontece, a bola gira bastante, troca de lado, há um cruzamento para dentro da área, o goleiro chega a interceptá-la na primeira vez e posteriormente, né, ela acaba indo para o gol. Então, para mim, a jogada não é lance de VAR, por estar fora do que é chamado APP, e também, obviamente, por não haver infração, Edu.